Adriles, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Vai. Você quer que eu abra o noticiário com um assunto levinho, aquele gostoso ou aquele assunto pesado? Escolhe. Não tem nada de leveza, eu quero tiro, porrada e bomba. Vai pro pesado. Então vamos lá. Vocês viram que o presidente Bolsonaro falou ontem sobre a Amazônia? Vocês deram uma olhada? Não? Então acompanha a reportagem da Luciana Verdolin. Olha, sem citar diretamente o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, o presidente Jair Bolsonaro decidiu novamente reagir a afirmações feitas pelo democrata ainda durante a campanha eleitoral. Biden afirmou que se o Brasil não parasse de destruir a floresta, sofreria retaliações comerciais. O presidente brasileiro, que ainda se recusa a cumprimentar Biden pela vitória sobre o atual presidente Donald Trump, ontem fez questão de mostrar que não gostou do tom das ameaças. Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá, né, Ernesto? Que quando acaba a saliva, tem que ter pólvora. Biden também havia afirmado que se o Brasil deixasse de ser um guardião responsável pela floresta amazônica, os Estados Unidos reuniriam o mundo para garantir que o meio ambiente fosse protegido. A afirmação que irritou não só o presidente Bolsonaro, mas também a área diplomática aqui do governo. Até por conta disso, Bolsonaro aproveitou uma solenidade ontem que marcou o anúncio da retomada do turismo no Brasil para mais uma vez reclamar dos entraves ambientais e citou como exemplo as resistências à proposta de exploração turística lá da Bacia de Angra, no Rio de Janeiro. Então essa turma xiita ambiental, os baluartes do atraso no Brasil, que a imprensa gosta muito de defender essa turma, né? Às vésperas das eleições municipais, o presidente voltou a afirmar também que o sistema eleitoral brasileiro não é lá muito confiável. Seria passível de fraude. Bolsonaro tem afirmado que pretende, inclusive, retomar a defesa da necessidade do voto impresso no país. De Brasília, Luciana Verdolin. Muito bem, Zé Maria Trindade, o nosso jornalista raiz aqui desta emissora. Ô Zé, essa declaração do presidente Bolsonaro de que quando acaba a saliva tem que ter pólvora, logo depois ele disse o seguinte: precisa nem usar a pólvora, mas saber que tem. Eu queria saber a tua opinião sobre essa declaração. Paulo, tem uma frase muito usada aí no meio militar, eu já vi estampada lá no 11 Batalhão de Infantaria, lá 11º lá de São João del Rei: a paz repousa sobre as armas, né? É um indicativo de que se você não tem pelo menos a possibilidade de reação, você já está vencido e não tem absolutamente nada a negociar. A história é essa. O presidente Jair Bolsonaro quis dizer o seguinte, de que o processo de relação entre países, primeiro tem que passar pela diplomacia. E foi a segunda vez que o presidente usou exatamente esta frase. A primeira foi nas conversas ali sobre a Venezuela. Ele dizendo que, primeiro, o processo com o Nicolás Maduro tinha que ser através da diplomacia. Aí depois, quando a saliva acaba, ou seja, a conversa, aí é possível usar a pólvora. E ele dizia o seguinte, que nenhum país pode ser tão submisso que não possa usar a pólvora, ou seja, que não tem absolutamente nenhum poder de reação. O presidente Jair Bolsonaro ontem exagerou nas frases polêmicas e nos assuntos discutíveis. Agora, o principal foi esse, né? Essa história de usar a pólvora contra Estados Unidos é uma pretensão alta demais. Mas também ficar calado e de cócoras não dá, né? Então é isso que ele quer dizer. Deixa eu botar um outro elemento aí nesse nosso caldeirão, gente. A imprensa brasileira está destacando uma publicação do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, o Todd Chapman, na noite de ontem, no Twitter. Ele congratula o Corpo de Fuzileiros Navais americano pelo aniversário de 245 anos. Vou ler aqui o tweet para vocês. O destacamento de fuzileiros navais na embaixada e nos consulados dos Estados Unidos compartilha uma longa história, uma relação importante e duradoura com a diplomacia que nos permite construir com segurança uma relação bilateral mais forte com o Brasil. Happy Birthday!
No vídeo que acompanha a mensagem, é dito que o destacamento é o maior do mundo e está sempre de prontidão para responder de forma rápida, seja por terra, ar ou mar. Uma das passagens do vídeo mostra fuzileiros à frente do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e marchando na esplanada dos Ministérios, em Brasília. Meu querido Joel Pinheiro da Fonseca, mais conhecido como xiita deste programa, pura coincidência ou indireta? Tem fuzileiro naval marchando na esplanada dos Ministérios. Eita! Realmente não é brincadeira não provocar o exército americano, né? Agora veja, bom, de fato, se eu tivesse um conflito Brasil e Estados Unidos, infelizmente, acho que a gente não teria lá muitas chances. Mas é óbvio que não vai chegar a isso, né? É óbvio que não vai ter ação militar nenhuma, nenhum caso. Mesmo a questão da Amazônia, o Joe Biden deu meio uma carta de intenções sobre o que ele pretende fazer. Eu, sinceramente, não acho que a gente vai ver sanções formais sendo impostas sobre o Brasil, mas não também por causa da ameaça do Brasil de usar o nosso poderio militar contra os Estados Unidos. Não vai ter porque não vai ser das prioridades, eu imagino, do governo americano, num momento em que ele está querendo estabelecer melhores relações com todo o mundo. E não, porque o Trump já deteriorou muito as relações americanas com a maioria dos países. Então não acredito que ele vai ter essa postura. Agora, Bolsonaro, lembre-se de uma coisa também. O Bolsonaro acha que ele pode criticar o Biden e atacar o Biden e que para os Estados Unidos isso vai ser totalmente separado, né? Que as pessoas vão levar um ataque ao presidente delas como algo distinto de um ataque ao país delas, né? Porque o Biden é nosso inimigo e tudo. Em geral, não é assim. Quando você ataca o presidente ou o presidente eleito de um país, você ataca toda a sua população, porque ela se sente parte de quem está sendo atacado também. Se o presidente quiser piorar as relações Brasil e Estados Unidos, é só seguir fazendo esse tipo de comentário, mas o que eu acho importante ressaltar aqui, a gente viu ontem um verdadeiro stand-up clássico do Bolsonaro, né, em que ele passa por uma série de temas como ele gosta de fazer. Então teve a questão da pólvora, do exército, da Amazônia, teve a questão das urnas, teve a questão do coronavírus, ele falou que a população é de maricas, né? População maricas, com medo de coronavírus. Gozado, porque na hora que alguém fala para usar máscara, ai, mas o meu oxigênio não consegue, eu sinto dorzinha de cabeça. Ou quando vai tomar vacina, ah não, eu tô morrendo de medo da vacina, não sei o quê. Então, Joel, a gente vai falar sobre isso ainda. Ser maricas, mas... A gente ainda vai falar sobre isso, pode ficar então, beleza, mas só fechando então. Spoiler. Quando o Bolsonaro só spoiler, né? Só spoiler, né? Só os spoilers. É o xiita, Quando o Bolsonaro faz esse tipo de... Quando o Bolsonaro faz esse tipo de fala cheia de coisas polêmicas, eu, em geral, acho que ele está querendo desviar a nossa atenção de outras coisas. No caso, muitas vezes, o que são essas outras coisas? Justiça, investigações, más notícias envolvendo os filhos dele. É o que a gente está vendo, né? O Flávio Bolsonaro tem evidências agora de que a própria eleição dele para senador usou dinheiro aí das rachadinhas e dos desvios lá que ele faz. Ou seja, ele possivelmente, ele pode ser processado aí e corre algum risco, sim. Então eu acho que o Bolsonaro está tentando mais desviar a nossa atenção do que falar algo realista. Eu realmente acredito que a nossa pólvora, felizmente, não será usada contra o poderio americano. Muito bem, Adrilles Jorge, eu quero muito ouvir a sua opinião sobre essa possível guerra entre Estados Unidos e Brasil, nós com a nossa pólvora e os Estados Unidos com uma pólvora talvez um pouco melhor que a nossa, né? Veja bem, Paulinho, é lógico que foi uma declaração estapafúrdia em forma de uma alegoria, de uma metáfora. Eu acho que o Bolsonaro se arrogar uma espécie de Davi contra o Golias americano é não só patético, como ridículo, né? Mas a questão que se coloca é, a declaração do Bolsonaro, a basófia do Bolsonaro, que ressuscita, né, para sua claque mais agressiva, para suas hostes bolsonaristas mais aguerridas, mais radicais, eu acho que tem método, não é só um surto catártico diante de de uma série de reveses, né? A iminente derrota do Trump, a questão da vacina da Coronavac, que volta a ficar exatamente sob uma suspeita de uma possível, provável ou improvável ingerência política do governo, né? Então essa série de coisas assim, a mídia que deturpa ou exagera ou coloca às vezes suas afirmações, as suas falhas de comunicação. Eu acho que a declaração, ainda que pese o estapafúrdio da declaração, é na mesma medida da declaração e da chantagem imperialista tão estapafúrdia quanto a declaração do Bolsonaro de Joe Biden.
É uma inferência, é uma ingerência imperialista de um presidente que sequer foi eleito ainda de maneira formal nos assuntos brasileiros. Eu acho que isso devia causar a mesma comoção e a mesma indignação. Isso não é uma conversa. Ou vocês fazem o que a gente mandar e pedir e ordenar, ou vocês vão sofrer sanções econômicas. De fato, Joel, quando você faz uma ameaça ao Estado brasileiro, como o Joe Biden fez, e aí essa ameaça vai diretamente da população. Quem vai perder insumos, quem vai perder renda, quem vai perder emprego, caso os produtos brasileiros amazônicos da agropecuária, da agricultura, sejam boicotados, é a população. Quem vai sofrer é a economia. Ou seja, é uma chantagem sórdida, e muito mais sórdida do que a declaração metafórica da pólvora do Bolsonaro, né? O Bolsonaro volta à sua questão de uma posição mais aguerrida em contraposição a uma diplomacia hipócrita. Só que ele exagera. A liberdade de expressão pode sobrar, e ela sobra sempre no Bolsonaro. A sinceridade, a autenticidade é uma virtude do Bolsonaro. Só que a sinceridade, aliás, não é uma virtude em si. Ela comporta uma verdade, uma opinião, e a opinião do Bolsonaro dessa forma assim, da que foi feita, foi completamente ridícula, mas menos ridícula do que a imposição e a chantagem sórdida do senhor presidente, quase eleito, sei lá, Joe Biden. Agora, Zé, essa declaração do presidente também foi regada aí a outras declarações, né? Eu vi que ontem ele disse que ele está extremamente cansado, que a vida dele está uma desgraça, foi exatamente essa palavra que ele usou. Inclusive ele cita a desgraça da vida dele, que ele não consegue mais sair na rua para tomar um caldo de cana, enfim. Eu queria que você pudesse nos dar alguma informação aí. O presidente Jair Bolsonaro, Zé, na sua análise psiquiátrica, está voltando ao normal, entre aspas? São sintomas da terrível solidão do poder, muito bem descrita por Gabriel Garcia Marques, né? E essa é uma realidade da dura Brasília. Os deputados e senadores voltam para os seus estados e aí se recompõem. O presidente da República não pode, ele fica preso aqui no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial, e vai trabalhar no Palácio do Planalto, volta para o Palácio da Alvorada. O presidente Jair Bolsonaro ainda visita vários lugares do país, determinou uma agenda apertada de visitas. Isso melhora e faz com que o presidente tenha um pouco o que eu chamo de banho de povo. Mas não é uma vida fácil, não é mesmo. O poder escraviza, e escraviza de uma forma muito cruel. Eu vi presidentes da República chegarem aqui e saírem realmente com problemas de relação. Tudo que ele faz é imoral, tudo que ele fala é impróprio, e é assim mesmo, passa por um escrutínio. O presidente, nesse discurso, se referiu à urubuzada. Eu me senti um urubu nesse momento que fica ali atrás. Nós, os profissionais de imprensa daqui de Brasília, temos locais específicos para ficar em cada manifestação, em qualquer tipo de reunião. É chamado de chiqueirinho. É um local onde fica uma grade para conter os jornalistas e um tipo de escada para os fotógrafos e cinegrafistas. Quando o presidente vai a um local, ele chega, já tem um grupo lá. Quando ele sai, chega no outro local, já tem outro. Porque o tipo de atividade, ela pressupõe esse acompanhamento do poder. E isso se transforma numa prisão para o presidente da República. É preciso mesmo um acompanhamento psicológico do presidente da República para evitar exatamente este estresse traumático que é o exercício do poder. Não é fácil. Eu entendo, acompanhei vários e sei como é difícil a vida de um presidente da República. Mas ele foi eleito para isso, né? Exatamente.